te falar. Precisamos centralizar o nosso eu. Precisamos reescrever as janelas emocionais da nossa vida, do nosso cérebro. É isso que nós vamos falar sobre hoje. Para que nada e ninguém perca o controle e chegue ao ponto de entrar numa depressão profunda e querer perder a alegria de viver e de tirar a própria vida. Mas nessa noite nós vamos aprender um pouquinho sobre gatilhos emocionais. Então, dando continuidade aí, pode acender a luz para mim? Obrigada. Então, nós vamos saber o que é gatilhos emocionais, né? Antes de entrarmos nos gatilhos emocionais, vou falar para vocês que há três janelas na nossa memória. Há 3 grupos. Vou falar sobre esses 3 grupos de janela, mais especificamente vou falar para vocês só 2, que eu chamo de janelas da vida. Então, esses 3 grupos de janela da memória, primeiro são as neutras, que essas janelas na nossa memória, elas arquivam milhões de informações numéricas, dados e endereços. A segunda janela na nossa memória são as janelas light. Essas janelas, elas arquivam o prazer, o bem-estar, a alegria, momentos felizes, momentos de paz, a tranquilidade, a lucidez e o controle. Então, as janelas light arquivam todas as memórias e experiências boas. Agora, a terceira janela da nossa memória são as janelas killer ou traumáticas. Essas janelas, elas arquivam todas as experiências ruins, todos os traumas que o ser humano vive desde a infância. Então, a partir do momento que o ser humano ele começa a ter o raciocínio do eu, de quem ele é, ali já é processado as janelas e arquivado todas as emoções ruins. Então, tristezas, medos, baixa autoestima, timidez, ansiedade, todo tipo de afobia são geradas através dessa janela chamada killer ou traumáticas. Então, nós temos um biógrafo no nosso cérebro. E você vai falar assim, nossa, que biógrafo é esse? Nós temos um biógrafo, e esse biógrafo, ele está todo o tempo registrando tudo o que acontece ao nosso redor. E esse biógrafo no nosso cérebro é chamado de RAM. O que significa isso? Registro automático da memória. Então, você não sabia, mas você tem um chip RAM no seu cérebro, que ele está registrando. Esse chip, ele registra automático tudo aquilo que acontece ao seu redor e fica gravado na memória. Então, ele é um biógrafo. E tudo isso que está sendo registrado, todo momento, ele causa um alto, ele registra, ele grava tudo aquilo que é um alto teor, volume, ou um alto valor, um alto volume emocional. Então, tudo aquilo que você é frustrado, ou então algo muito traumante, aquilo tudo que é um trauma muito profundo, o seu cérebro ele vai registrar e vai arquivar aquilo na janela killer. Então, quando nós olhamos para essa janela killer, quando ela está aberta, ela bloqueia o lado da janela light, que seria a inteligência, a lucidez, o raciocínio. Então, quando as janelas killer elas são abertas, janelas traumáticas, ela bloqueia todo o lado bom que você viveu. Tudo aquilo que você passou de bom na sua vida, você não consegue viver ou ver saída em nenhuma situação, porque as janelas killers estão abertas, as janelas traumáticas. E isso bloqueia o lado das janelas light. Então, quando nós falamos sobre gatilhos emocionais, o que são esses gatilhos emocionais? Toda sorte de humilhação que um ser humano pode vivenciar, uma rejeição, possa ser a parte mesmo do útero, possa ser uma rejeição que veio do útero, que quando ela cresce, ela não sabe que sentimento é aquele, mas ficou no seu subconsciente, quando ele ainda era um embrião na barriga da sua mãe. Possa ser perdas, qualquer tipo dela que for, qualquer fator estressante, um trauma. Então, quando esses gatilhos emocionais passam a percorrer a vida do ser humano, são acionadas no nosso cérebro as janelas killer. Então, essas janelas ficam abertas porque elas são mais trabalhadas do que as janelas light. Então, essa janela killer, ou chamada traumática, ela registra de uma forma tão poderosa, tão impactante no cérebro de um ser humano, que se alicerçam esses sentimentos, a qual vão definhando, aprofundando ela numa depressão. Então, quando essas janelas, esses gatilhos emocionais são aprofundados, são gerados danos no cérebro, nas emoções de um ser humano, trazendo traumas,
trazendo a fobias e todo tipo de depressão que nós vemos falar aí afora. Então, vou falar para você os gatilhos emocionais, como funciona no cérebro. Vou trazer um exemplo aqui de uma jovem que foi sequestrada. Essa jovem relatou o momento que ela estava sendo levada pela aqueles sequestradores para um lugar, para um terreno baldio. E ela falava na terapia que o maior medo dela não era daqueles homens ter a sequestrado. Ela falava que o medo dela, ela suava frio. Ela falou que o tempo inteiro, ela falou que não queria saber aonde iriam levar ela, o que iriam fazer com ela. A todo momento ela ficava imaginando de ser trancada num quarto que tivesse aranha. Agora, esses gatilhos emocionais no cérebro dessa jovem que foi sequestrada. Naquele pior momento que ela estava vivenciando, qualquer pessoa que fosse sequestrada ia falar assim, o que é que vão fazer comigo? Iam pensar se vão tirar a vida dela ou a nossa que fosse sequestrada. Mas não, aquela moça o tempo todo, ela não estava preocupada, se preocupando com o que ia acontecer com a vida dela. Ela estava preocupada se ela iria encontrar uma aranha no meio do caminho. Por causa, os gatilhos emocionais naquele momento foram acionados por uma janela traumática, uma janela killer, que tem no cérebro, a qual fez ela registrar um trauma que ela vivenciou anos atrás na sua infância. Então, quando nós olhamos o que são gatilhos emocionais, às vezes nós passamos traumas tão profundos, que às vezes parece bobo. O que uma aranha é para você? É algo insignificante. Mas naquela jovem, que quando era criança teve um impacto tão profundo que isso começou a ser trabalhado na terapia. Ela falou assim que quando era criança ela foi picada por aranhas e eram várias aranhas. E ela falou que naquele pior momento da vida dela, o que ela mais temia era de ficar no lugar que tivesse aranha. Ela estava passando mal, ela estava mais temerosa por encontrar aranhas do que aqueles sequestradores iam fazer com a vida dela. Olha o que são os gatilhos emocionais. Então, hoje nós observamos que precisamos mapear o nosso cérebro. Precisamos mapear e nos perguntar que tipo de janelas nós achamos que são mais importantes. E eu vou falar para você que nenhum ser humano está ileso, nenhum ser humano está isento de passar por algum problema na vida. Que muito tempo eu tive essas janelas traumáticas abertas na minha vida. Posso falar que eu sofri rejeição do ventre. Passei todo tipo de problema. Se você acompanhar o meu testemunho que já está lá, você vai ver. Não preciso falar aqui muitas coisas. Tirar o tempo de outras coisas que eu vou falar. Mas vou falar para você que muitas janelas são abertas no nosso cérebro. E nós abrimos compartimentos e guardamos cada trauma, cada rejeição. E ficamos guardando cada humilhação, fatores que aquilo, quando são acionados gatilhos durante a nossa caminhada, aquilo ali vai ter um impacto tão profundo que as nossas emoções vão adoecendo. Então eu paro para falar para você que está assistindo essa live, que já passou algum momento na sua vida de alguma dificuldade emocional, rejeição, algum trauma de um impacto muito profundo. Ou se você conhece uma pessoa que desencadeou uma depressão por algum fator também de gatilhos emocionais. E falar para você que nós precisamos mapear e nos perguntar quais são as janelas mais importantes que nós temos que trabalhar. E vou trazer para você aqui, novamente, a reflexão de Davi que nós estudamos a semana passada. Na sexta-feira. Que Davi, no Salmo 42, o que ele fala? Ele fala que ele vinha de uma perseguição porque Saul queria matá-lo. E ele estava fugido. E ele começou a se angustiar e falar assim, por que está abatida a minha alma? E ele começou a se perturbar e falava assim, por que te perturbas dentro de mim? E ele começou a se remoer com aquele sentimento e se remoer, porque isso está acontecendo só o que ele fez. A janela killer, a janela traumática por uma perseguição, por saber que Saul estava matando a vida dele, um homem queria acabar com a vida dele. Ele pegou e falou assim, janelas killer estão abertas. Vou falar assim, a Bíblia já fala sobre as janelas da vida, killer e slides. Só aqueles que ele fez o que? Ele mergulhou dentro dele. Ele fez um mapeamento de tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Ele falou para a alma dele e falou assim, peraí,
Por que está abatido? Sonhar para você amar.